Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento Check-up. Resultados a serviço da vida. Já voltamos e é hora do nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio com o nosso parceiro Check-up Medicina e Diagnóstico. E hoje vamos falar sobre uma doença neurológica crônica que afeta milhares de pessoas no Brasil e no mundo, que é a esclerose múltipla. Gente, estima-se que mais de 40 mil brasileiros convivam com a condição, que costuma surgir entre 20 e 40 anos e atinge principalmente as mulheres. E nós vamos entender todas essas estatísticas com o Dr. Matheus Ferreira, que já está aqui com a gente. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, mais uma obrigado. vez. Tudo bem? Tudo bem. Agosto é um mês que se fala muito, mais do que nos outros, se reforça muito a importância do diagnóstico precoce da esclerose múltipla. E aí eu queria que você explicasse para o pessoal o que é a esclerose múltipla. Perfeito. Esclerose múltipla é uma doença que acomete o sistema nervoso central, ela é uma doença autoimune. O que é isso? É o nosso corpo combatendo as células do nosso próprio corpo, como se os nossos soldadinhos, ao invés de combaterem bactéria, vírus, se confundirem, né, e atacam nosso sistema nervoso central. A esclerose múltipla é uma doença assim, que acomete principalmente mulheres, como você bem disse, tem assim, uma maior incidência entre os 20 e os 40 anos, mas pode acontecer antes e pode acontecer depois. E é uma doença que às vezes a gente chama de bagunça neurológica, porque não tem só um sintoma definidor ou assim um conjunto bem fechadinho de sintomas que são suficientes para falar, não, isso aconteceu com aquilo e já está dado o diagnóstico. Vou dar exemplos então. Na esclerose múltipla, o paciente pode abrir o quadro com perda da visão. Tá? Pode abrir o quadro com uma alteração de sensibilidade, como um formigamento no pé ou na mão, né? Com uma perda de força, com uma alteração esfinteriana, a pessoa que daqui a pouco está perdendo xixi sem motivo aparente, ou mesmo retendo urina. Né? Então, são múltiplos os sintomas que podem acometer o paciente na abertura ao longo do desenvolvimento do quadro. E não tem nenhum sintoma que assim específico, que sozinho ele vai definir. Então, se a gente estiver diante de um paciente jovem que perdeu a visão, procurou oftalmologista e não tem causa oftalmológica, não tem causa propriamente do olho associada, a gente tem que pensar em causa neurológica. A esclerose, nesse caso, é um dos diagnósticos possíveis que tem que ser investigados. O paciente está com formigamento na perna, procurou o ortopedista, procurou, às vezes, o endocrinologista, pensando, será que é alguma coisa metabólica, um diabetes que pode estar dando formigamento? Não achou causa. A gente tem que pensar em causa do sistema nervoso central, lembrando da esclerose múltipla como diagnóstico diferencial. São muitos sintomas que se confundem com outras doenças e às vezes isso atrapalha e até atrasa o diagnóstico, Exato. Né? E a importância do diagnóstico precoce é porque ele tem a gente pode reaver, pode tratar, por exemplo, se a vista está começando a visão perdida, consegue retomar, consegue resgatar? A esclerose múltipla tem alguns tipos de evolução. A principal delas, mais ou menos para 80% das vezes, a gente chama de surto-remissão ou recorrente-remitente. O paciente ele tem uma perda de visão que dura de 24 horas a alguns dias e ela pode até melhorar espontaneamente e totalmente. Nossa. Tá? Aí o paciente dali a pouco não faz o diagnóstico, passam-se meses ou anos e tem outro surto. O problema vem sendo assim, o acumulado das pequenas sequelas nesse tipo. O paciente surta e melhora, mas ao longo do tempo, se a gente for analisar, ele está cada vez um pouquinho pior. Né?
O diagnóstico precoce, além de aumentar a probabilidade de recuperação total no primeiro surto, aí a gente tem um tratamento, em geral nós usamos corticoide um paciente internado, endovenoso, para desinflamar aquele momento agudo, tá? E iniciar com um tratamento profilático, que é um tratamento de dia a dia para impedir um novo surto, ajuda muito no controle da doença, impede essa progressão ao longo dos anos. A pessoa que já foi diagnosticada, então, e está em tratamento, ela consegue levar uma vida saudável, uma vida praticamente normal mesmo, se ela estiver, né, nesse acompanhamento, em tratamento, como que faz para ter esse hábito, essa vida saudável? O diagnóstico precoce, então, ele aumenta a probabilidade que a pessoa recupere do déficit e impede novos déficits. Se a gente atingir esse objetivo, a pessoa vai ter uma vida normal ou mais próximo do conceito de normalidade para essa pessoa. Inclusive, exercício físico regular para além do tratamento medicamentoso, que é crucial nesse caso, né, é evidente que ajuda a prevenir progressão. Entendi. E aí, quando a gente fala do diagnóstico, a partir do momento que a pessoa tem algum... Antes do diagnóstico, eu queria que você comentasse alguns outros sintomas que são os sinais de alerta. A gente falou perda da visão, dormência, quais outros mais comuns? Perfeito. Vamos pensar assim, o nosso cérebro, grosso modo, nosso cérebro é como se fosse um mapinha. E cada região do cérebro está responsável por alguma coisa no corpo. E parte da distribuição daquilo que a gente sente ou aquilo que a gente comanda vai pela medula, como se fosse um sistema de distribuição elétrica. O cérebro é a central de energia e os postes de energia elétrica é a medula, né? Como a esclerose múltipla pode acometer qualquer parte do sistema nervoso central, se eu tiver, por exemplo, acometimento no meio da minha medula que está associada a mobilizar a perna, eu posso perder a força na perna ou ter uma alteração de sensibilidade na perna, como se fosse um fio que está em curto ou que está desencapado ali. Se eu tenho um acometimento da região responsável também por movimentar a mão da cabeça, eu posso ter um acometimento da mobilidade da mão. Se eu tiver inflamação da minha via óptica, eu posso ter alteração da visão. Então, a depender de cada um dos lugares que for acometido, lembrando que a gente pode ter acometimento de uma via, como a gente pode ter de múltiplas vias ao mesmo tempo. Olha isso. Né? Por isso que realmente chama múltiplo e às vezes a gente, nossa, é uma bagunça neurológica. Pegou o dedinho do pé ali e o olho, né? Então, quais são os sintomas mais comuns? Tá? Mais comum é perda da visão. Lembrando que o paciente não deve deixar de procurar o oftalmologista, né, diante de uma perda de visão. A esclerose múltipla é um dos diagnósticos diferenciais, né? Lembrar que, excetuando os traumas, né, porque aí é bem evidente, né, que tem que um descolamento de retina, um glaucoma, isso também pode levar à perda da visão, então o paciente deve procurar o oftalmologista, mas fora a causa oftalmológica, procurar o neuro. Outro sintoma comum que eu comentei que são os formigamentos. Alguns pacientes podem ter, é um sintoma muito comum, mas como ele é muito inespecífico, é difícil às vezes a gente se ligar que pode ser esclerose múltipla, é cansaço. Ainda mais hoje em dia, que todo mundo vive cansado, né, doutor? Ixi. E aí tem que procurar o neurologista, por exemplo, vai pedir qual exame para um diagnóstico. Essa doença, ela tem um diagnóstico clínico e radiológico. Nós dependemos de ressonância magnética para fechar o diagnóstico. Muito então, nós temos que ter a história dos surtos atrelados, sim, a uma alteração de ressonância magnética
para ter a evidência da lesão e da clínica. Entendi. Muito obrigada por trazer as explicações, e o bom é que o doutor ele traz até uma comparação para que a gente entenda melhor, porque como você disse, é uma doença ainda muito complexa, né? Exatamente. Obrigada, viu, por trazer as explicações, e é sempre importante sim dar esse sinal de alerta para a nossa saúde, né? Para poder cuidar o quanto antes qualquer doença que seja. Posso dar um exemplo? Pode sim. Breve, assim. Eu tenho um grande amigo, que é meu paciente, e ele estava com formigamento na mão direita. E não descobriu o que era esse formigamento, ele até pensou que era estresse, sim, e não, tá estranho, tomou anti-inflamatório e não resolvia. E eu sentei com ele para examinar e falei, já aconteceu alguma coisa na tua vida que fosse diferente? Comentei de perda de visão, perda de força, alteração da bexiga, do hábito urinário, e ele já. Na semana do casamento dele, ele tinha perdido a visão no olho. E achou que era só um nervoso. Ele comprou um colírio, disse que a visão estava embaçada, ardendo um pouco, achou que fosse um pouco de estresse com toda a correria daquela semana. Melhorou. Melhorou em uns 2, 3 dias, assim, ele estava bem melhor, não deu muita bola. Aí, anos depois, aconteceu da mão formigando, a gente fez a imagem da cabeça e ele tinha alterações na ressonância, tanto no cérebro quanto na medula. Olha aí. Começamos a tratar, o formigamento melhorou, hoje ele está completamente assintomático e usando medicação de alta eficácia. Muito bom. Muito obrigada, né, pelos exemplos e por deixar tão claro, né, uma doença tão complexa, doutor. Muito obrigada, viu? Agradeço. Volte sempre para falar com a gente, tá? A gente falou aqui agora sobre a doença, né, quando a gente fala em esclerose múltipla ou em qualquer outra condição de saúde, a informação, como a gente fez, e o diagnóstico precoce fazem toda a diferença na qualidade de vida. Então, por isso, é sempre importante manter os seus exames em dia, viu? No check-up você encontra uma estrutura completa de análise clínicas e exames de imagem, como a ressonância magnética, que é um dos principais recursos, como a gente acabou de falar, utilizados pelo médico para auxiliar no diagnóstico da esclerose múltipla, né? Em casos de dúvida ou para agendamento, entre em contato com a nossa central através do telefone 3303 1000. Esse número também é o WhatsApp, então fácil, tá? Check-up, resultados a serviço da vida. Mais um intervalo, jogo rápido. Na volta a gente segue falando de saúde. Vamos falar sobre a celulite.